Boa noite. O Brasilianas.org discute hoje a maturidade da democracia brasileira. Vamos analisar os embates ocorridos nas últimas eleições, bem como o avanço das instituições e de grupos da sociedade civil e sua relação no processo de melhoria da qualidade da democracia brasileira. Será mesmo que o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill estava certo quando disse que a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras experimentadas? E quais os limites e o aprofundamento do processo democrático brasileiro? Para responder a essa e outras questões, contamos hoje com a participação do cientista político, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, do coordenador de Gestão Pública da Universidade Federal do ABC, o Vitor Marchetti, e do professor de Ciências Políticas da PUC de São Paulo, Pedro Arruda. E contamos também com a colaboração da jornalista Raquel Setes, que vai selecionar as perguntas enviadas pelos internautas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos tentar entender os motivos que resultaram na campanha pelo impeachment de Dilma, iniciada por uma pequena parcela da população, bem como o papel da mídia na construção de ideologias. Aldo, como é que você viu esse movimento? É um esperneio de final de campanha, os arrobos da oposição também, pode ser debitado ao clima de final de campanha, ou o Brasil ainda tem uma certa dificuldade para aceitar o jogo democrático? Eu acho que foi expressão de uma ideologia que, de certa forma, encontrou abrigo na campanha do Aécio Neves. Eu entendo que o Aécio Neves, ele cumpriu um papel negativo nesse sentido, ao permitir que na sua campanha se apresentassem setores que manifestaram preconceito, principalmente contra o nordestino, contra o norte do país, né? Setores homofóbicos, e outro tipo de preconceito. E a própria campanha do Aécio Neves, ela alimentou o chamado antipetismo, o fora PT. Eu acho que fora um partido político não é uma postura propriamente democrática. Os partidos, eles precisam estar no jogo democrático e você não pode criar um ódio, uma exclusão de nenhum partido. Então eu vejo como um rescaldo disso que, em parte, foi a campanha do Aécio Neves. Bom, a gente vê o próprio Supremo Tribunal Federal aí, ele acabou avalizando aí várias propostas modernizadoras em relação à homofobia. Mas quando entra no jogo político, não, o Aécio agora teve uma radicalização maior. Mas nas outras campanhas, a própria Dilma recuava quando entrava em temas morais assim. O Serra que usou a larga aí a questão do aborto e tudo mais. Por que esse receio de trazer a bandeira do novo para a política? O problema é eleitoral. Eu acho que nesse sentido nós podemos dizer que os partidos pequenos, as candidaturas pequenas, particularmente a candidatura da Luciana Genro, ela cumpriu um papel importante porque ela coloca sem medo essas bandeiras. E nesse sentido que eles vão se abrindo espaços, né, mostrando para a sociedade que não cabe apenas fazer o cálculo eleitoral, mas que essas bandeiras vinculadas a direitos civis são muito importantes para que sejam debatidos pelo conjunto da sociedade. Ô Vitor, especialmente aqui em São Paulo, classe média, a gente viu um grau de intolerância como poucas vezes eu vi na minha vida, que não é curta. A que você atribui, inclusive até famílias, rachou famílias, essa questão de contra pobre, aqueles laços mínimos de solidariedade que foram rasgados. Por que a intolerância saiu do armário? Eu acho que quer dizer, olhar para o caso de São Paulo é bastante emblemático, inclusive de se pensar naquela ideia de que São Paulo seria uma espécie de guardião antipetista, né? Eu acho que essa imagem, que já foi reproduzida em alguns artigos de jornal, inclusive, né? De que São Paulo seria tal qual foi nos anos 30, uma contraposição ao avanço do varguismo, do populismo. São Paulo agora seria um centro de contenção do avanço do PT em São Paulo. Aparentemente, o eleitor de São Paulo se identificou com essa imagem, né? Com a imagem do antipetismo que o Aécio usou na campanha de forma estratégica para ganhar esse eleitorado, e aqui teve essa adesão, que eu acredito que volta àquela ideia de locomotiva do país, mas com uma perspectiva liberal, né? Quer dizer, naquele sentido de que governos atrapalham, governos fazem mal para o desenvolvimento do Estado, né? Governos fazem mal para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento do comércio. Esse perfil do eleitorado, um pouco o perfil do Sul, Sudeste e fundamentalmente em São Paulo, isso colou bem.
Agora, então, tudo bem, esse lado liberal paulista aí é histórico, mas essa questão da reação contra o pobre, contra o nordestino, contra... Então, mas eu acho que está no mesmo contexto, viu, Nassif? Porque, veja, a reação, ela vai em que direção? Ela vai na direção daquele que se recusa a enfrentar o mercado, que se recusa a conquistar os seus bens por mérito próprio, né, a tal da meritocracia, e vive, como se diz lá, da Bolsa Esmola, a Bolsa Família como uma bolsa que criaria aí uma espécie de vagabundagem, quer dizer, indivíduos pouco dispostos ao trabalho. Eu acho que essas duas coisas, elas estão correlacionadas. Né? Essa visão aí antipovo, que identifica no governo, ou identifica em programas de distribuição de renda, uma ode ao pobrismo, né? Eu acho que é a contraposição do sentido antiliberal, né? De não incentivo para o desenvolvimento capitalista, do mérito, do empreendedorismo. Então, acho que essas duas coisas estão muito marcadas. Né? Tá vendo? Ô, Pedro, a gente teve as manifestações de junho de 2013, aí, em todo lugar, uma intolerância em relação ao atual estado de coisas, muito difusa aí. Tem alguns especialistas que acham que o único vitorioso dessas manifestações foi o governador Geraldo Alckmin, que investiu e trouxe a palavra de ordem, pôs a polícia. Como é que você vê o papel do Alckmin nesse novo desenho ideológico que se forma no país? Acho que em junho do ano passado, praticamente todos os governantes tiveram sua popularidade em baixa. No Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a Dilma, o Alckmin aqui em São Paulo. Curiosamente, todos eles foram reeleitos. O candidato do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, Pezão, foi reeleito. Há um descolamento realmente entre o que acontece nessas manifestações de rua e o comportamento do eleitorado na época da votação. Né? Muitos dos eleitores, inclusive daquelas pessoas que foram às ruas, não sabem identificar exatamente qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, enfim. O Alckmin teve uma responsabilidade muito grande, principalmente por conta da violência policial. Né? A repressão foi desmedida, foram feitas diversas denúncias, divulgados vídeos, enfim, na televisão mostrando a truculência da polícia com a conivência. Então, do mas próprio no final o Alckmin Estado. ganha aqui, estourando em São Paulo, e aqui em São Paulo você vê aquelas manifestações por essa suposta ordem, essa paz dos cemitérios, de uma forma mais intensa. Então, no fundo, quem se aproveitou melhor daquele clima acabou sendo o Alckmin trazendo essa palavra de ordem convencional. Sim, tem esse antipetismo que é muito forte, né? Eu acho que quem exerce, na verdade, um peso muito grande nas eleições é a classe média. Mas a gente precisa fazer uma distinção entre a classe média tradicional e essa nova classe média que conseguiu ascender aí por conta, inclusive, de alguns programas sociais do governo federal, né? Há uma diferença muito grande. Né? Essa classe média tradicional, como o Vitor falou, ela é mais sensível a essas denúncias de ética na política, de combate à corrupção, embora essas denúncias sejam sempre seletivas, como nós sabemos também. Né? Mas esse discurso da meritocracia também é muito forte. Né? Ou seja, eles veem esses programas sociais do governo federal como uma forma de não privilegiar o indivíduo, ou melhor, não retribuir o mérito. Ou seja, eles veem, por exemplo, essa classe média tradicional, que sempre matriculou o filho nos melhores colégios, entrou nas melhores universidades, sempre pôde pagar um plano de saúde, enfim, ela acaba perdendo mais prestígio do que poder político. Ela não empobreceu, mas houve, claro, uma aproximação aí da base, das classes D e E com relação a essa classe média. E a gente vê, inclusive, algumas manifestações até preconceituosas, né? Puxa, agora o aeroporto parece rodoviária, entre outras, enfim. Então, acho que essa perda de prestígio da classe média é muito grande, mas aqui em São Paulo também, só para terminar, existe uma diferença muito grande entre o comportamento do eleitorado na capital e no interior de São Paulo. Acho que o interior de São Paulo, em termos eleitorais, está para o PSDB, assim como o Nordeste está para o PT. Aldo, essas manifestações de junho também trouxeram novas militâncias, desde os rolezinhos, formas ainda muito, digamos, rústicas aí de militância, mas um potencial muito interessante de novas propostas. E nenhum partido conseguiu captar isso aí? É muito novo para ser captado ou os nossos partidos são muito velhos? Eu acho que junho de 2013 se inseriu num processo clássico. O que eu chamo de processo clássico? Quando explodem manifestações
e elas não têm propriamente uma direção, elas tendem à dispersão. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Inicialmente o MPL dava uma direção, depois as manifestações ficaram muito maiores e ficaram sem direção. E aí o que aconteceu? Tem que fazer uma leitura da linha do que aconteceu. Surgiram os Black Bloc, que manifestaram a chamada depredação, a violência. Quando acontece isso, a sociedade se assusta um pouco e aí entra a figura do Alckmin. A figura do Alckmin vai fazer uma leitura correta da conjuntura. Ele vai perceber que a sociedade assustada e sem direção, e as manifestações sem direções, vão requerer ordem. Nesse sentido, ele vai se manifestar fortemente no sentido de colocar os Black Bloc na cadeia. E, em segundo lugar, vem uma greve do metrô, ele derrota a greve do metrô, aciona a polícia de forma repressiva bastante forte e ele vai encarnar essa figura da ordem. Diante de um certo caos em que ninguém dá a direção, ele vem como representante da ordem e nesse sentido ele vai ser o desaguador de boa parte da votação. Em segundo lugar, também tem elementos específicos da conjuntura eleitoral de São Paulo. Eu conversei com várias pessoas e elas dizem o seguinte: olha, o Alckmin não tinha adversário, não tinha nenhuma figura de envergadura, de proa, com conhecido, que fizesse frente ao Alckmin. Então, de certa forma, na eleição não tinha alternativa. Então, quando a gente fala em reforma política, será que, digamos, a raiz de todas essas distorções não está na própria estrutura de comando dos partidos políticos, que não abrem espaço para renovação, acabam impedindo uma proliferação de novas forças? Será que não tem que começar por aí uma reforma política? Os partidos, sem dúvida nenhuma, eles vivem uma crise. Existe uma crise geracional de lideranças e uma crise interna da incapacidade dos partidos se renovarem. Quando você falou que junho de 2013, de certa forma, apresentou novas potencialidades, é um pouco isso. Essa juventude que vem vindo hoje, ela se recusa a militar num partido estruturado com uma hierarquia, com uma oligarquia que geralmente é também uma gerontocracia. Então não há espaço para a participação dos jovens e para a renovação da política. Ô Vitor, você está numa universidade nova aí que está... Aliás, parabéns. Aí outro dia eu andei escrevendo sobre a maneira rápida com que ela se consolidou aí. Como é que é o perfil... Você vê essa juventude que frequenta, não só no seu curso, mas de uma maneira geral, esse campus. Mas vocês me permitam uma discordância em relação a isso, porque eu acho que, de fato, assim, os partidos políticos eles estão dominados por lideranças antigas, mas isso não significa que espaços novos para novas lideranças esteja interrompido. Eu acho que há um processo aí de tensão que junho de 2013 acabou se reacomodando em outubro de 2014. Porque a gente não pode esquecer que a bandeira fundamental de junho de 2013 acabou virando os 100 partidos, não partidos, e de repente, pouco mais de um ano depois, esses movimentos super plurais que eram muito distintos entre si, que foram às ruas e se encontraram em choques e tal, se encontraram dentro de partidos políticos. A Rede Sustentabilidade da Marina, ainda que não tenha vencido como partido, tal, ela se apresentava como uma alternativa. Então eu vejo que hoje os partidos, por força da sobrevivência eleitoral, eles vão criar mecanismos de apresentar espaços para novas lideranças. O PT acabou entrando nessa por uma conjuntura externa, né? O processo do mensalão obrigou o PT a se pensar, a se repensar, principalmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O Haddad é um resultado disso. Mas o Haddad foi empurrado goela abaixo pelo Lula. Pois mas é um processo que, por uma força externa, né, acabou produzindo uma necessidade de renovação de quadro. Né? A candidatura ao governo do Estado claramente não deu certo, né? Claramente não surgiu ali uma liderança. Né? Eu acho que... mas os partidos eles serão forçados a se renovar, eles precisam desse espaço. E eu vejo isso, e aí eu pego esse gancho, olhando para a juventude na universidade, foi a mesma juventude que em junho de 2013 estava nas ruas gritando não partidos, ou que pelo menos não se identificava em partidos, que hoje começam a se organizar buscando grêmio estudantil, buscando
novas formas de participação que não apenas e exclusivamente a via partidária. Eu acho, quer dizer, talvez o resultado de junho de 2013 tenha sido uma pluralização de representação política. Olha, eu vou dar um depoimento que a idade me permite dar. Eu nunca vi uma agitação política na juventude tão rica. A última vez que eu vi isso aí foi nos anos 60, que eu estava no ginásio lá e você queria discutir, o cara do primeiro, segundo ano, terceiro ano do ginásio, querendo discutir Nordeste, querendo discutir reforma agrária, e hoje a moçada, inclusive, discutindo temas mundiais. E as pessoas estão se associando e usando das novas ferramentas. Então, mas será que esses partidos vão ter dinamismo aí para acolher? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E vão sobreviver aqueles que entenderem melhor esse processo. Porque, veja, Marina era a grande representante desse processo, né? Quer dizer, logo que a Marina se apresentou com a rede, ou mesmo depois da morte do Eduardo Campos, tinha a imagem de que Marina surfaria em junho de 2013. Mas ela não surfou. E ela não surfou porque não entendeu que aquele movimento não era um movimento que podia se olhar para qualquer lado e tudo bem. Eram movimentos múltiplos que tinham lados. Mas ela ajuda do modo convencional, usou como escada o pessoal para se colocar. Pois mas aquela não posição que ela tomava, né? Quer dizer, ela se posicionava de modo muito inconsistente sobre determinados temas, não permitiu que ela surfasse em 2013, porque não havia em 2013 a liderança, não havia uma agenda de 2013. Eram várias, que se acomodaram nos diferentes partidos. Ô Pedro, o fato da Marina, no final, aí ter aderido ao Aécio, depois de se colocar como contra os conchavos e tudo, você acha que, primeiro, mata a liderança dela, e segundo, como que fica a rede caso a imagem dela tenha sido definitivamente comprometida? Eu acredito que mata. Ela era a expressão justamente, pelo menos até certo ponto, dessas manifestações de junho do ano passado. Havia um sentimento difuso de descontentamento contra tudo que está aí, inclusive com relação aos partidos políticos tradicionais. A Marina Silva criticou justamente todos esses partidos políticos tradicionais, inclusive o PSB do falecido Eduardo Campos, né? E depois acabou se filiando justamente a esse partido. Essa questão da nova política sempre foi mais uma estratégia de marketing eleitoral do que propriamente de uma mudança efetiva, né? Então, esse sentimento difuso, né, contra os partidos políticos tradicionais, enfim, como você mesmo falou, as pessoas estão realmente participando e nunca participaram tanto como há 50 anos atrás, né? Mas essa participação se dá por outras vias, né, também. Não apenas através das vias institucionais, através dos partidos registrados na Justiça Eleitoral. Agora, esses partidos, eles têm muita dificuldade de estabelecer uma interlocução com esses novos movimentos sociais, esses movimentos pós-materialistas. O movimento LGBT, né, as feministas, a causa ambiental, essas pessoas que defendem o direito à cidade, ao meio ambiente sustentável, enfim. Então, quer dizer, tem muita dificuldade de articular. Agora, quer dizer, eles não apresentam propostas como desmilitarização da polícia, não são mais incisivos na questão da regulamentação da mídia, que são coisas que são muito importantes e que não se discute, porque pelo menos os três principais candidatos à presidência passaram muito longe dessas questões mais importantes. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setes, lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram selecionadas no site brasilianas.org. Raquel. A gente tem uma pergunta aqui do Vitor Francisco, de São Paulo. Ele quer saber se o Brasil tem uma democracia que favorece a participação de minorias. A nova configuração do Congresso, pós-eleições, vai propiciar isso? O que você acha? Olha, eu acho que nos últimos tempos emergiram vários grupos que estão lutando em torno de direitos civis. Agora, o que me parece assim que eu sou cético em relação à situação política do país. O que a gente vê é uma baixa participação política. Eu tenho dito que o cidadão brasileiro é um cidadão de sofá. Ele não se engaja no processo político, não se engaja nas campanhas políticas. Os partidos se insularam. Eu não acredito que as pessoas que surgiram e militaram em 2013 tenham um desaguadouro dentro dos partidos políticos. Eu pergunto, por exemplo, qual que é a liderança que ficou em evidência em 2013? Nenhuma. Aliás, teve uma que surge lá que foi massacrada pela esquerda e pela direita, que foi aquele Capilé, lembra? Exatamente. Por exemplo, se você for ver o que aconteceu no impeachment do Collor,
Aí também houve uma participação bastante intensa da juventude e surgiram líderes. Surgiram líderes que mal ou bem estão aí. A campanha das diretas também. 2013 não produziu nenhum líder. E veja o seguinte, quer dizer, então, o sistema partidário ele tende a se autoproteger. Ele procura se insular e se autodefender. Por isso que eu não acredito que haja uma renovação pela via desse tipo de movimento. Eu acho que o grande saldo que sobrou de 2013 foi o surgimento, que de certa forma já existia esse movimento, mas ele adquiriu uma nova configuração, que foi o movimento dos trabalhadores sem teto, que eu acho que é um movimento novo, um movimento com uma nova característica, é um movimento que foca uma coisa específica, mas tem bandeiras mais amplas de cidadania e ele propõe a se mobilizar e construir uma plataforma em torno de reformas. Então, eu acho que o que sobrou de positivo foi exatamente essa nova configuração do movimento dos trabalhadores sem teto. Ô, Vitor, durante algum tempo aí o governo federal ele abriu espaço para as mulheres, para os negros, através das diversas secretarias, de alguns conselhos, das conferências nacionais. E nos últimos anos parece que isso mingou de novo. O que você acha que está ocorrendo e que pode ocorrer agora num segundo governo Dilma em relação à incorporação dessas minorias no jogo político? Eu acho que assim, o que aconteceu nesses últimos 4 anos é um pouco o retrato ou a consequência do perfil Dilma de governar. Né? Hoje o Gilberto Carvalho concedeu uma entrevista agora recente à BBC, que exatamente resgata esse ponto. É esse o ponto. Quer dizer, o governo Dilma, o segundo governo Dilma, precisa resgatar aquilo que foi os dois primeiros governos de Lula, que era exatamente dar vitalidade a esse diálogo, né? As conferências nacionais, enfim. E aí é aí que eu acho que existe uma possibilidade de junho de 2013 ter desaguado em outubro de 2014, exatamente porque, veja, o que marcou, o que a gente tira de marcante da eleição de outubro de 2014? Para mim, pelo menos o que eu vi de mais concreto foi a volta da militância. Né? Uma volta da militância em termos bastante positivos do ponto de vista da decisão das eleições. Mas do ponto de vista presidencial, é aquele negócio da esfinge. Ou decifra-me ou te devoro. Perfeito. Não, perfeito. Mas o fato é que as pessoas ocuparam as ruas, ainda que não tivesse uma orientação da liderança para que isso fosse feito. Né? E elas ocuparam a rua se posicionando entre 2 projetos distintos. Né? Tudo bem que o que fica do lado derrotado é um movimento que vai pedir impeachment, intervenção militar, tal, mas de alguma maneira cutucou alguns setores da sociedade a sair do sofá. Então, né? mas você tem um ponto também, que esse pessoal ele não deu uma carta, um cheque em branco para Dilma também. Não, perfeito, mas por isso, eu disse na eleição da Dilma, por ocasião de algumas entrevistas, eu dizia o seguinte, quer dizer, a Dilma de 2010 era a Dilma do Lula, né? A Dilma do projeto de sucessão do governo Lula. A Dilma de 2014 vai ser a Dilma do PT, que por incrível que pareça vai ser mais a Dilma do Lula do que foi a Dilma de 2010, porque ser a Dilma do PT significa o seguinte, assim, olha, a sua vitória tem que ser depositada pela capacidade que o partido teve de mobilizar esses eleitores da forma como mobilizou, nas redes sociais, nas ruas. Mas você tem, digamos, o público que desempatou é um público que estava entre esses 2 projetos, um projeto de inclusão e um projeto neoliberal, mas que não necessariamente endossava o PT também. Não, perfeito, mas que de alguma maneira votou na Dilma. Né? Mas que de alguma maneira foi convencido por esse trabalho de militância a votar na Dilma. E essa fatura, de alguma maneira, vai ser cobrada. Bom, vamos para o primeiro intervalo, o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute a maturidade da democracia no Brasil. Nesse segundo bloco, vamos falar da reforma política e as propostas do Poder Executivo para a criação de um plebiscito sobre o tema. Waldo, quais os limites aí? O que é essencial dentro de uma reforma política aí? Essencial que eu digo, o necessário e possível. Bom, eu acho que o essencial está vinculado a 2 questões. O modelo eleitoral e a questão do financiamento de campanhas. Eu não acredito na viabilidade de um plebiscito para fazer a reforma política. Eu acho que foi um erro a Dilma propor isso durante a campanha.
parece que inclusive agora ela já recuou, né? Mas ela já tinha feito isso, cometido esse uma erro, recuado confusão, em abril do uma ano. enorme confusão do governo e da presidente. Então, eu vincularia essa questão a duas questões essenciais. Em primeiro lugar, o modelo proporcional com lista fechada e, junto com isso, financiamento público de campanha com permissão para financiamento individual de pessoa física com um teto. Para mim, são essas duas questões essenciais. Vamos explicar para os telespectadores o que é o modelo proporcional com lista fechada. Acontece o seguinte, o nosso modelo atual é proporcional com lista aberta. Quando o eleitor vai votar, ele vai votar num indivíduo. E no modelo proporcional com lista fechada, ele vai votar numa lista do partido pré-ordenada. Então, vamos supor que o partido eleja 10 deputados, os 10 primeiros da lista serão os deputados daquele partido X. Essa é a grande Não, mas os 10 primeiros por ordem de votação? Por ordem os 10 primeiros que constam na lista pré-ordenada. Mas daí não criaria, digamos, esse fechamento, essa gerontocracia? Veja o seguinte, que numa proposta que já foi discutida no Congresso, a própria lei previa mecanismos democráticos para a definição da lista. Por exemplo, eu acho que a lista partidária ela deve ser escolhida por votação submetida aos filiados do partido político. E isso, de certa forma, abriria espaço para uma maior militância e um desbloqueio dos partidos em relação a esses comandos fechados. Vitor, como é que você vê essa proposta? Eu concordo com o Aldo que a proposta de plebiscito não é o melhor caminho, né? E concordo que não é o melhor caminho pelo seguinte, quer dizer, reforma política, eu a considero como a grande panaceia do sistema brasileiro. Quer dizer, que nem reforma fiscal para a parte econômica. Exato, exatamente. Quer dizer, vai se resolver todos os problemas do país fazendo uma reforma política. O problema é quando a gente tem que decidir qual reforma política fazer, né? E qualquer reforma política que a gente faça, a gente vai ter problemas que não temos hoje. Certamente vamos resolver alguns que temos, mas vamos criar outros, né? Quer dizer, na proposta da lista fechada, certamente o debate que vai começar a produzir no país é o tipo de força que as lideranças partidárias têm, como que se oxigena partidos. Até considero que a lista fechada é uma boa proposta, é uma boa opção, mas ela traz também alguns problemas, né? Do ponto de vista aí da oligarquização dos partidos e tal. Eu honestamente, Nassif, eu acho que a grande reforma política que o país poderia promover neste momento é uma bem simples. Conseguir fazer uma eleição seguida da outra com a mesma lei eleitoral. Nós não conseguimos até hoje fazer uma mesma eleição com as mesmas regras em vigor. Né? Explica melhor isso. Todas as eleições, de 2 em 2 anos temos eleições, há uma novidade do ponto de vista da legislação eleitoral. O que foi de novidade? Então, vamos lá, resgatando algumas coisas, a verticalização das coligações, né? O impedimento, a questão da fidelidade partidária, a redução de número de vereadores, cláusula de barreira que ia entrar em vigor e acabou não entrando por uma decisão do Supremo. Quer dizer, agora veio o debate no STF sobre financiamento de campanha, né? Acabou não saindo a decisão final do STF sobre o tema, mas era uma questão que estava colocada. Enfim, todas as eleições há grandes questões em debate e nós não conseguimos consolidar uma regra do jogo. Né? Nós não conseguimos consolidar uma eleição que seja feita com regras que os candidatos, os atores políticos no geral, candidatos e eleitores, entendam o funcionamento. Concordo que lista aberta é algo que oferece uma dificuldade para o eleitor se informar. As campanhas ficam terríveis, né? Porque o eleitor pode votar nominalmente. É muito difícil que aquele mundo de candidatos, de fato, se comuniquem com os eleitores. Né? Então, eu acho um tema muito espinhoso e, por ser espinhoso, eu acho que o plebiscito é o pior caminho. Pedro, como é que você vê essa discussão? Não existe consenso sobre reforma política, né? Eu concordo com o Vitor quando fala que é a panaceia. Isso não vai resolver, de fato, todos os problemas. Mas deve se perguntar o seguinte: qual a reforma política e quem fará essa reforma política? Porque todo mundo fala em reforma política, necessidade de mudança, mas não há um consenso. O PT defende, por exemplo, o voto proporcional, o PMDB defende o voto distrital ou majoritário. Uns defendem o fim do voto obrigatório, outros o voto facultativo. Alguns defendem o financiamento exclusivamente público de campanha, outros defendem o financiamento privado. Então, a gente pode até saber como é que uma reforma política começa, mas não sabe como que ela pode terminar.
E nessa atual legislatura, que não tem legitimidade, inclusive, para fazer uma reforma política, enfim, poderia até acontecer um retrocesso, né? O que se deve fazer, há pouco tempo foram coletadas quase 8 milhões de assinaturas, né, exigindo a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para discutir essa reforma política, que teria, claro, mais legitimidade do que o atual Congresso, né, que é um Congresso ordinário, enfim, né, foi votado para um outro propósito, né? Mas tem que ter participação popular, sobretudo. Pode ser que o plebiscito não seja a melhor solução, um referendo, como foi realizado em alguns países, pode ser. Lembrando, né, a Constituinte, em 87 e 88, havia o plenário pró-participação popular na Assembleia Constituinte, que tinha como slogan: Constituinte sem povo não cria nada de novo. Então, quer dizer, tem que ter mobilização popular para pressionar justamente os deputados e senadores. Eu pergunto uma coisa. A gente pega essa política nacional de participação social, que não tem nada de... É um grande avanço democrático, mas não tem nada de revolucionário previsto na Constituição de 88. Essas conferências têm juntado de ONGs do setor privado a movimentos sociais num desenho democrático. No entanto, quando a discussão vem para a rua, prevalece a visão dos jornais de que é boliviarismo, chavismo. Os partidos... Como é que fica esse mercado de opinião, Aldo, com essa incapacidade dos partidos de fazerem frente, digamos, ao poder de influência simplificadora aí dos grupos de mídia? Bom, veja o seguinte, quer dizer, esse decreto que foi derrotado agora, na verdade, ele previa apenas uma regulamentação daquilo que já existe. Isso. E aquilo que já existe não funciona. Essa que é a verdade. Então, quer dizer, esses conselhos municipais e assim por diante, eles funcionam muito precariamente. Então, dizer que nós temos uma efetiva participação popular no Brasil, ela não existe. Esse que é o fato. Eu vejo outros tipos de saída. Por exemplo, o MTST ele vai propor agora no ano que vem... O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Exatamente, uma frente de movimentos em torno de 5 bandeiras de reformas, em torno de 5 grandes reformas. Então eu vejo que a articulação política da sociedade, a partir de movimentos sociais, pode ser que um lidere, que seja o MTST, seja o caminho para pressionar tanto a mídia quanto o sistema político para fazer reformas. Inclusive, uma das reformas que o MTST vai propor é exatamente a reforma da mídia. A reforma política, a reforma tributária. A reforma tributária, do meu ponto de vista, ela é muito importante, importantíssima. Em primeiro lugar, para simplificar o sistema. Em segundo lugar, para ver quem vai pagar a conta. Porque nós temos que ter consciência que vai vir uma crise, né? O ajuste fiscal é necessário. Existe uma constitucionalização de verbas orçamentárias. E como que você vai fazer um ajuste fiscal com essa situação? Alguém vai ter que pagar a conta. Portanto, o pagar a conta do ajuste fiscal vai significar que vamos travar uma imensa luta política e social para ver quem vai pagar o custo desse ajuste. Ô, Vitor, como é que você vê essa incorporação, digamos, desses movimentos, que em certo momento foram revolucionários, MST, agora o MTST e outros, no jogo político brasileiro? Isso é um sinal de vitalidade? De que maneira que você encara essa... E até que ponto que a entrada deles no jogo político também não acaba fazendo nascer fantasmas aí com essa questão da bolivarização e tudo que... Eu acho que assim, esse discurso do Brasil virar uma nova Venezuela, né? Quer dizer, esse discurso é um discurso que cabe na agenda de um setor que, de fato, não quer mais Estado, não quer mais participação, porque uma coisa que a gente também tem que lembrar é que quando você amplia os canais de participação, você significa ampliar a esfera de atuação do Estado, quer dizer, traz a coisa dar espaço pública. No orçamento. Exatamente, quer dizer, você amplia o grau de relevância e de participação do espaço público na vida das pessoas. Então é conveniente taxar esses movimentos como movimentos que vão contra as liberdades individuais, porque o que se quer, no fim das contas, não é necessariamente combater esses movimentos, mas é combater a presença do Estado na vida dos indivíduos. Quer dizer, então são discursos que acabam se dando as mãos e andando juntos, né? Agora,
A participação desses movimentos no governo, eu acho que o maior exemplo é talvez o dos sindicatos, né? Quer dizer, as mudanças que os sindicatos tiveram ao longo dos anos 90, e principalmente quando o PT chega ao poder, eu acho que é um pouco uma marca histórica para a gente entender o que pode acontecer com alguns movimentos, né? Os sindicatos tiveram que, aí, de alguma forma, se repensar, se redesenhar, reconstruir suas bandeiras, porque, afinal de contas, eram agora, ou ascenderam naquele momento ao poder, ao governo, viraram um vidro, né? Quer dizer, estavam ali organizados para serem a pedra, passaram a ser a vidraça. O que acontece com alguns desses movimentos é talvez um movimento parecido com esse, quer dizer, uma necessidade de se manter combativo, trazendo para a agenda pública temas novos, trazendo para a agenda pública a atenção necessária que esses movimentos precisam trazer, ao mesmo tempo que consegue fazer alianças com o governo em determinados pontos. Esse que eu acho que é o grande desafio dos movimentos sociais. Não perder a sua agenda, né, não perder a sua agenda combativa, ao mesmo tempo que em algumas situações pontuais pode dar as mãos aos governos, né, da vez. Né? Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setes. Lembrando que o programa é gravado, portanto as perguntas já foram enviadas pelo site brasilianas.org. Raquel. A gente tem aqui uma pergunta do Daniel Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele pergunta: a Dilma foi reeleita com muita ajuda dos movimentos de esquerda. Vocês acham que esse novo governo vai ser mais à esquerda do que o governo anterior dela? Pedro, o que você acha aí? É difícil porque se de um lado tem os movimentos sociais puxando o governo para a esquerda, a gente sabe que esse é o Congresso mais conservador dos últimos 50 anos, né? O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fez um mapeamento desses deputados e senadores eleitos e constatou que realmente diminuiu a bancada dos representantes da classe trabalhadora de origem sindical e aumentou os latifundiários, aqueles milionários. Inclusive, né, teve uma outra pergunta antes sobre a representação das minorias. Eu acho que as minorias que estarão melhor representadas lá são os grandes proprietários de terra e as pessoas que representam os interesses aí dos oligopólios da mídia. Teve uma grande empresa que sozinha bancou uma bancada de 120 deputados. Exato. A maioria dos deputados e senadores é latifundiário. Existem muitos outros que são diretamente ligados aos interesses dos grandes grupos de mídia aqui no Brasil. Então é bastante difícil o governo, ainda mais... tem que se discutir muitas coisas, né? Não apenas os rumos do PT, algumas resoluções mais recentes do Diretório Nacional tentam justamente aproximar o PT dos movimentos sociais. O Gilberto Carvalho, inclusive, disse, né, que é um erro atribuir, né, esse crescimento da direita a uma vontade da classe média. Enfim, o PT realmente perdeu votos, inclusive entre os eleitores menos escolarizados de mais baixa renda nessa última eleição. Então precisa reconquistar esse setor do eleitorado. Mas além das relações intrapartidárias, é necessário analisar as relações interpartidárias, principalmente do PT, com os partidos que fazem parte da base de sustentação parlamentar, e o PMDB vai ser uma pedra no sapato aí nessa próxima legislatura. Waldo, a gente tem período eleitoral que os movimentos sociais contam, cada voto é um voto, né? Fora do período eleitoral, o modelo de definição de políticas públicas e o sistema de pressões praticamente não tem. Os movimentos sociais formas de pressão mais consistentes, né? Eu volto ao exemplo do MTST. O MTST ele foi um movimento que conquistou, fez conquistas, é um movimento que mobiliza a gente, tem massa, e é um movimento que se nega a fazer aquilo que a mídia pressiona, que ele seja um movimento particular corporativo em torno da moradia. Por exemplo, nós temos que lembrar que o MTST ele fez um protesto contra as telefônicas, fez um protesto contra a falta de água. Mas qual o poder de influência na definição de leis, por exemplo? Ele tem que fazer pressão nas ruas. Quer dizer, evidentemente que movimentos mais estruturados eles teriam que ter uma assessoria parlamentar. Por exemplo, a CNI tem uma assessoria parlamentar, isso. As grandes instituições têm assessoria parlamentar. O MTST conquistou uma vitória importante, inclusive há poucos meses, naquele acampamento próximo à Câmara dos Vereadores de São Paulo, e pressionou para aprovar o novo plano diretor da cidade. Ele cercou e ele teve uma influência bastante significativa. Aí ele fez avançar alguns pontos do plano diretor e barrou outros que eram prejudiciais à sociedade. Então, a força da mobilização é que pode trazer algum resultado. E aí veja o seguinte, vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu na Espanha quando surgiram os indignados.
qual que foi o resultado daquilo? Foi a vitória do Mariano Rajoy de direita. Em quem votaram, quer dizer, os manifestantes de 2013. Eu tendo a acreditar que a grande maioria dos manifestantes, o grosso dos manifestantes, votou em Aécio Neves. Tanto é que, por exemplo, entre a juventude, eu acompanhei os dados de pesquisa que vinham sendo feitos até a véspera das eleições, a maioria da juventude votou no Aécio Neves. Então, quando há um movimento e não há direção, esse movimento tende a favorecer a direita. E quando há um movimento organizado e ele tem direção, propósito e objetivos claros, ele tende a obter conquistas. E aí podemos estabelecer um contraponto entre aquilo que foi junho de 2013 e aquilo que vem sendo o MTST. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org sobre a maturidade da democracia brasileira. Nesse último bloco, vamos fazer uma avaliação aí da construção do sistema democrático brasileiro. Como que está a democracia brasileira frente a seus vizinhos latino-americanos? A gente está falando de venezuelização, pegaram 2 velhinhos lá em Cuba, disseram que eles vão influenciar o Brasil. Como é que você vê a Argentina, Aldo? E o Chile... É democracia na América Latina. Eu acho que o Brasil, o Chile, o Uruguai, são países que têm a democracia mais institucionalizada. A Argentina já é um pouco diferente. Nesse sentido, podemos dizer que, do ponto de vista institucional, a democracia avançou e se consolidou. Quer dizer, o valor da democracia ele está bastante firmado no Brasil. Agora, existem muitos problemas. Existe o problema daquilo que eu chamo de crise de governança, né? Os governos não são capazes de produzir resultados que atendam à demanda da sociedade e que se antecipem em relação ao advento de problemas futuros. Então, há um fracasso da capacidade de governança. E os problemas relacionados à situação urbana e a outras situações evidenciam claramente essa falência da capacidade de governança. Tem um outro grave problema, que é a desestruturação do setor público. O setor público hoje não consegue planejar, não consegue fazer um bom projeto e não consegue executar. Então é um outro grande problema que teria que ser enfrentado. O grande problema da democracia, do meu ponto de vista, é o seu caráter substantivo. O que é o caráter substantivo? A sociedade brasileira ela continua profundamente desigual, existe ainda uma grande faceta de um apartheid social no Brasil, existe uma violência muito grande, um viés tanto do judiciário quanto da polícia contra pobres, negros e assim por diante. Vocês viram o dado que saiu hoje, que a polícia do Brasil matou em 5 anos aquilo que a polícia norte-americana matou em 30 anos. E isso é um sinal da violência das instituições e do apartheid social que ainda existe. Vitor, como é que você vê essa questão da corrupção? Nós temos uma corrupção política aqui, institucionalizada, faz parte de hábitos e consumos. O PT entrou nesse mesmo modelo e agora o que a gente vê é um esgotamento da opinião pública em geral em relação ao tema. Agora, isso aí você tem desdobramento na própria governabilidade, à medida que os pactos políticos aqui são feitos em cima de loteamento de cargos e de estatais e tudo. Como é que você vê a maneira como os partidos vão trabalhar isso? Eu acho que, antes de tudo, o debate sobre corrupção ele é mal feito. Né? Ele é mal feito no sentido de que a gente colou ao sistema político partidário a corrupção como se ela se restringisse ali. Isso. E a gente não avança para discutir as raízes da corrupção, inclusive os incentivos que os setores privados e os interesses que os setores privados têm. Os grupos de mídia têm, né, seus interesses também. Então, a gente falava aqui de financiamento de campanha. Essa é uma questão fundamental que o Brasil vai ter que enfrentar. Hoje, certamente,
certamente a questão do financiamento dos partidos na disputa eleitoral é uma das principais fontes de corrupção, é uma das principais fontes aí de caixa 2 dos partidos, de empresas públicas. Então, se a gente não enfrentar essa questão, a gente vai ficar patinando em cima do mesmo assunto eternamente. Agora, eu acho também que a gente, quando faz esse debate, a gente joga a água do banho com a criança junto. Né? Quer dizer, eu acho que há um conjunto aí de instituições de controle, de accountability, que se aperfeiçoaram nos últimos anos, né? E que a gente não dá a devida atenção para essas questões. É o velho dilema, quer dizer, hoje nós temos mais corrupção ou sabemos mais sobre corrupção? Né? Eu acho que essas coisas, elas estão muito mal definidas. Porque, a própria lei da transparência, CGU... Exatamente, quer dizer, hoje também eu estava vendo um relatório dizendo que ainda a lei da transparência no Brasil, né, a lei de acesso à informação, ela ainda não tem o vigor que se esperava que ela tivesse, mas pelo menos temos um caminho, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Controladoria Geral do Município já tem produzido avanços. Então, enfim, eu acho que há, e do ponto de vista institucional, alguns avanços que nós fizemos nos últimos anos que precisam ser destacados nesse debate, porque senão a sensação que a gente tem é que onde há política e onde há partidos, há corrupção. E aí a gente endossa um debate de que a melhor maneira para se combater a corrupção é eliminando os partidos e eliminando a política. E tem um ponto também interessante que quem começa a definir essas batalhas aí contra o próprio CGU, ou aqui a Controladoria em São Paulo, quando a denúncia aparece, reverte contra quem fez a fiscalização também. Esse problema da informação, dos curtos-circuitos de informação aí, ô Pedro, como é que você vê na construção de políticas públicas, por exemplo? Já que você tem muita incompreensão sobre... Você vai fazer um projeto, na fase de implantação, todos os problemas são superdimensionados. Quando se consolida o projeto, ele é esquecido. Esse problema da informação não causa um déficit democrático importante no Brasil também? Eu acho que sim, né? A regulamentação da mídia é importante, justamente. Né? Uma democracia pressupõe necessariamente fontes de informação alternativa. E embora a mídia tradicional tenha perdido importância nos últimos anos, a gente vê isso pela tiragem dos jornais, pela audiência das emissoras de televisão aberta, enfim, com o crescimento também das redes sociais. Mas muito daquilo que é compartilhado, inclusive nas redes sociais, vem justamente das grandes empresas de mídia, de comunicação. É muito difícil avaliar justamente essas questões como corrupção, desvio de dinheiro público, né? Porque essas denúncias de corrupção são geralmente seletivas. Existe uma partidarização da mídia no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Você citou alguns casos, por exemplo, Gabriel Chalita, entre outros, de assassinatos de reputação que são comuns aqui no Brasil e tem que necessariamente regulamentar a mídia aqui no Brasil. E isso não tem nada de bolivarianismo, né? Ou seja, tem uma regulamentação econômica. Não, a Constituição Federal estabelece nos artigos 220 a 224. Os meios de comunicação social não podem ser, direta ou indiretamente, objeto de monopólio ou de oligopólio. Isso existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, a proibição da propriedade cruzada, a questão do direito de resposta, enfim. Eu acho que você também sabe muito bem como que é difícil justamente conseguir direito de resposta. Né? A gente teve aí recentemente, né, quer dizer, o escândalo lá do Carlinhos Cachoeira, mostrando o quanto algumas denúncias de corrupção eram plantadas numa grande revista semanal com interesses que atendiam o próprio crime organizado. No Reino Unido, uma associação foi convocado para prestar depoimento no parlamento britânico. Mas você vê que os jornais dele não tinham parceria com organizações criminosas. Eles contratavam detetives ou subornavam policiais para dar informações e mesmo assim foi condenado a 8 meses de prisão o editor do jornal dele, né? Isso é uma... Bem, vamos a uma outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Raquel Setes. Bom, aproveitando aí o gancho da mídia, a Mônica Valares, de Minas Gerais, quer saber se existe algum risco da imagem da Dilma ser tão atacada pelos meios de comunicação a ponto dos grupos que querem a saída dela conseguirem um processo de impeachment. E daí, Sualdo? Eu não acredito nisso. Acho que um processo de impeachment ele tem que ter motivos muito bem fundamentados. Aparentemente... O Collor, ele caiu, mas veja o seguinte, independentemente do histórico dele, não tinha fundamentação jurídica. Tudo bem, mas aí tem condições políticas para o impeachment. Quais que são as condições políticas? A Dilma, aparentemente, ela tem uma maioria parlamentar. O impeachment passa necessariamente primeiro para uma votação da Câmara, que autoriza o impeachment, e depois, num segundo momento, pelo julgamento
do Senado. Eu não vejo condições políticas para o impeachment. Em segundo lugar, quer dizer, propor impeachment para a Dilma significa quase um chamado a uma guerra civil, porque tem militância, tem partidos, tem base social. O Collor não tinha base social, ele estava isolado no Congresso e não tinha base social para mobilização que o sustentasse. Então, eu não acredito que o Brasil vá caminhar para um processo de radicalização nesse sentido, envolvendo o problema essa operação Lava Jato, a maneira como a própria Veja explorou, com informações não confirmadas e tudo, pode dar margem. Se pegar o clima de catarse do Mensalão, foi muito forte, né? Foi, mas ninguém propôs na época do Mensalão que existia CPI para tudo, inclusive existia uma CPI chamada CPI do Fim do Mundo. Ninguém propôs impeachment, quer dizer, foram vozes muito isoladas. Então, eu acho que, nesse sentido, há um amadurecimento democrático, tanto dos partidos quanto das instituições. O governo Dilma, ele pode ser um governo de crise, mas eu acho que ele vai chegar a bom termo, mesmo que com crise e tensões. Eu até sou de opinião que as crises e tensões farão bem ao governo. O problema é a cabeça da Dilma saber lidar com essas crises e tensões, porque não podemos pressupor que não ocorram tensões pela direita e que os movimentos sociais não irão às ruas. Certamente eles irão às ruas. Bom, o programa Brasileiras.org sobre a maturidade da democracia brasileira termina por aqui. Agradeço muito a participação do cientista político, diretor da Escola de Sociologia Política, o Aldo Fonazieri, do coordenador de Gestão Pública da Universidade Federal do ABC, o Vitor Marchetti, e do professor de Ciências Políticas da PUC de São Paulo, Pedro Arruda. E também agradeço a colaboração da jornalista Raquel Setz e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasileiras.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.